gêmeos, gêmeos que trabalhavam juntos, que eram sócios. E foi muito importante essa pesquisa para mim. Muito importante, porque claro que você não vai interferir no que o autor escreve, né? Mas o que eu recebia, eu tinha esse material. Quando eu recebia os capítulos com aqueles dramas que até a princípio eu achava que ninguém fazia aquilo. Mas a maioria me falou que se fazia passar um pelo outro. Então isso é muito comum. Eu não tinha ideia disso. Eu imaginava o oposto. Eu imaginava que as pessoas deviam ficar entediadas e queriam, por isso, serem totalmente diferentes, marcarem a sua individualidade. Mas, de acordo com a sua necessidade, muitos se faziam passar pelo outro. Ambos. Então, houve assim essa coisa de descobrir isso, de entender esse universo, que foi muito importante para mim, na feitura da novela. A Elza Pontes, que fez o cabelo, inclusive, ela sacou uma coisa muito bacana, que Ruth, eu usava sempre o cabelo no meio. Então, ela fez umas mechas que só apareciam quando o cabelo estava no meio. Então, dava uma ligeira nuance, sabe? Como Raquel usava o cabelo mais solto, mais do lado, assim, mais provocante, essas mechas não apareciam. Então, momentos realmente pareciam que eram duas pessoas. Parecia até que o cabelo estava diferente. Tinha uma ligeira diferença. Embora fosse o mesmo tamanho, a mesma cor de fundo, mas nuances assim de diferença. No figurino a mesma coisa, porque em muitos momentos elas eram confundidas. Tinha essa coisa de ter a proximidade, mas ter a diferença. Que uma pessoa que não conhecesse as duas podia confundir, sabe? Então, a novela tinha muitos momentos assim. Que o Wolf dirigiu, a gente foi encabeçado pela Glorinha, né? Foi assim, acho que a primeira vez que eu fiquei... Primeiro porque eu comecei a ter mais contato com o estúdio, né? Então eu fazia um pescador. A gente gravava em Itarituba, ali, região de Paraty. E quando eu vinha para o estúdio, o meu personagem, ele na fase que as gêmeas as gêmeas caem no mar lá, a mar acaba sumindo, como se tivesse dado por morta e tal, né? Então eu fiquei tendo uma fase da novela, fiquei muito próximo desse núcleo da Glorinha, que era o núcleo principal, né? E era incrível o trabalho dela. Acho que o Magalhães que dirigia bastante as coisas de croma. Então eu assisti um dia o ensaio dela e eu fiquei muito surpreso, fiquei muito impressionado com o trabalho e com a habilidade dos dois, assim, tanto da Glorinha como do Magalhães, o tempo que levava a fazer um croma, né? Ela contracenava com ela mesma, então ela tinha um dublê, ela marcava a cena toda e ela ia botando uns crepes, assim, para onde ela tinha que olhar, porque marcava-se a cena e depois ela fazia o primeiro lado dela de Ruth, né? E depois ela fazia o outro lado todo de Raquel. E ela marcava para onde ela tinha que olhar, como se estivesse contracenando com alguém, não contracenava com ninguém, olhando para esses pontos de crepe, assim, sabe? Assim, cara, isso é completamente impossível fazer, né? E ainda com emoção, com uma rigidez, assim, sabe? Foi uma aula mesmo. Era um elenco ótimo, a novela era super agradável de fazer. E quando eu soube da novela, que o Wolf me convidou, eu soube que tinha um personagem que era o Tony da Lua, que foi o Marcos Frota que fez, e que não estava fechado o personagem ainda, né? Eu tinha sido convidado para fazer um outro personagem. E aí eu fui falar com o Wolf, assim, que tinha curtido o convite e tal, mas que tinha ouvido falar dessa... Eu não conhecia o Wolf, né?
tinha ouvido falar desse personagem, perguntando se eu podia fazer um teste, né, para ele. E fiz o teste. Foi interessante ter feito o teste. E acho que foi interessante também não ter passado. Acho que foi legal, foi marcante também. Você achava que o Marquinhos fazia... Acho que ninguém poderia fazer se não fosse ele, se não conseguia ver ninguém fazendo, né? No nosso núcleo de pescadores tinha o Ricardo Blatt, tinha o Jonas Bloch, tinha uma galera muito legal, foi muito bom fazer. A história do mundo é aquela que você consegue descrever em uma linha. Você fala duas irmãs disputando o amor de um mesmo homem e ali valia tudo para uma delas. Pronto. É a storyline de Mulheres de Areia. Então eu tinha uma boa história. Eu tinha uma história consolidada aqui, que me dava muita emoção. E eu tinha a possibilidade, do outro lado, de fazer um jogo de computador, de dobrar as duas, de colocar uma e gravar outra. Para mim era um exercício gravar o contraplano de uma, depois pegar uma dublê. Tinha dublês iguaizinhas as duas. De eu botar um super croma na externa, ia andando o croma com uma, fazendo assim... E depois eu fazia o croma com a outra, fazendo assim, e elas passeavam de mão dadas. Eu já fiz cena das duas brigarem, vestia uma atriz toda de croma azul, e ela pegava a atriz, sacudia a atriz, depois eu trocava a Glória, e a Glória fazia outra, e a outra de azul, pegava ela e sacudia ela, e você via Ruth e Raquel sacudindo uma outra, batendo na cara uma da outra.